O senhor pode usar Talvez não saia onde tem que sair. sai, né? O senhor quer pegar ele? Se aqui tá bom. Não, porque depois vai chegando gente, aí vai. Aí eles não escutam. O senhor pode usar ele? Vamos. Então, como é um processo, ele acontece aos poucos. Doses homeopáticas, né? Não tem outra forma. Então, se nós queremos mudar, nós temos que ir mudando aos pouquinhos. A cada novo instante, a cada novo dia, a cada nova oportunidade, colocar dentro de nós um entendimento novo, buscar esse entendimento novo, e aí é necessário que a gente tenha realmente a decisão de procurar, né? A vontade, o empenho. E não só procurar, mas também depois utilizar aquilo que encontrou. Então, se nós não utilizamos aquilo que encontramos, a gente tem teoria, mas não tem a prática. Então, nós temos que buscar. Então, essa mudança acontece aos poucos. Amar ao próximo também é aos poucos que nós vamos conseguindo. Hoje, amamos alguém com uma intensidade muito grande. Um filho, um marido, a esposa, um amigo. Outros, talvez a gente já não consiga na mesma nota, no mesmo grau. E a gente tem que buscar. Porque, a rigor, o amor, a gente não pode dizer que ama pela média. Nossa, eu em termos de amor ao próximo, eu estou nota 8. Beleza, né? Tem um que eu amo 10 e outro que eu amo 2. Né? Então, tem muita coisa para melhorar. Aquele que eu amo 8 tem que chegar a 10. O que eu amo 2 eu tenho que chegar a 10. Em algum momento chegaremos, né? Então, Jesus nos deixou de uma forma tão bonita, tão clara, como tudo que Ele deixou, continua deixando e nos deixará para sempre. Ensinamentos novos que nós temos que ir aprendendo, né? Então, nós vamos falar do mandamento maior. Diz assim, no nosso Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Eu costumo imprimir porque a vista já não alcança mais o que está no livro, né? Então a gente tem que buscar uma letra um pouquinho maior. Então diz assim, nesse trecho: os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, tapara a boca aos saduceus, e aí é sempre interessante a gente buscar entender a sequência das coisas que enriquece, né? Por que Jesus tapou a boca dos fariseus? Ou dos saduceus, perdão. Teve algum episódio que ele tapou a boca? Ninguém se lembra? Saduceu era uma seita dentro do judaísmo que não acreditava na ressurreição. O fariseu acreditava, o saduceu não. Ele acreditava, o saduceu tinha um entendimento estranho, né? Ele acreditava em Deus, o saduceu, dentro do judaísmo, né? Eram grupos. Ele entendia o saduceu entendia que Deus existia, que Deus estava presente, mas ele entendia que as recompensas ou as punições Deus nos dava durante a vida, durante a caminhada. Morreu, acabou, não tinha mais. Então, tanto que o saduceu não acreditava na continuidade da vida como o fariseu entendia. Então, o saduceu chega até Jesus para provocar e diz assim: mestre, um homem casou-se com uma mulher e ele morreu e ficou a mulher. Dentro da visão deles, do judaísmo, a continuidade, o judeu deveria deixar uma descendência, mas ele morreu sem deixar filhos. E aí o irmão dele vem e assume a condição de marido da mulher. Morreu também depois, e a mulher continuou. E assim aconteceu com 7 irmãos. 7 irmãos casaram-se com a mesma mulher, morreram, desencarnaram, né? Morreram, e a mulher foi depois a última a morrer. E aí eles perguntam: se ela pertenceu
às 7, depois de morta, já que todo mundo acreditava na ressurreição, na continuidade da vida, e o saduceu não. Então, depois que ela morreu, a qual dos 7 ela pertence? Ou seja, ele estava querendo colocar uma peninha para atrapalhar, né, a explicação de Jesus. E aí Jesus diz: olha, você está enganado. Por quê? Porque depois da morte, né, para nós, a erraticidade, nós somos como anjos do céu. Ninguém é dado em casamento, né? Mas foi a explicação que Jesus deu e que não caiu na cilada que o saduceu tinha preparado. E eles saíram sem ter a explicação que eles queriam ter, ou forçaram Jesus a dar uma explicação. Então Jesus calou a boca aos saduceus. E é o que está aqui. Os fariseus tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, foi esse episódio, reuniram-se e um desses fariseus, que agora é outra seita, que era um doutor da lei, para tentar Jesus. A turma era complicada, queria sempre pegar Jesus de túnica justa, né? Então, para tentar Jesus, propôs-lhe esta questão. Isso o fariseu perguntando: mestre, qual o mandamento maior da lei? E aí vamos ver. Mandamento. Dentro da visão do judeu, é gostoso a gente pegar um trecho, mas dissecar para entender o que se passou naquele episódio, o que tinha por detrás disso tudo. Então o fariseu pergunta: mestre, qual o mandamento maior da lei? O judeu estava acostumado à lei antiga, né? A lei de Moisés. Mandamento, primeiro mandamento. Depois tinha lá, não matar, não roubar, né? Tudo da esfera do mandamento. Mandamento. Era uma ordem de Jeová, Deus, para que ele amasse a Deus, não matasse, não roubasse. Por que o judeu, por exemplo, não mataria alguém? Exercitando o raciocínio. Por que o judeu lá, um hebreu lá atrás, na época de Moisés, volta a 3.500 anos, por que ele não mataria alguém? Consciência pesaria. O mandamento estava: não matar. Não matar por quê? Porque se matar vai para o inferno. Então ele não matava por medo. Então, ao mesmo tempo que ele amava a Deus, né, ele tinha em Deus um ser vingativo, um ser punitivo. E Deus não é isso, a gente sabe que não, né? Mas era a forma de segurar o ímpeto mais violento daquele povo, há 3.500 anos atrás. Então eles não tinham a consciência, ainda falando alto. Eles não tinham a ideia de um Deus que amar a Deus não como uma obrigação. A gente ama a Deus, nós amamos a Deus por respeito, por gratidão, por uma série de coisas. Amamos a Deus, não que nos impõe, não é um mandamento, é uma coisa natural em nós. Então ele pergunta, o fariseu: mestre, qual o maior mandamento da lei? Para ele seria amar a Deus sobre todas as coisas, mas dentro daquela visão bem pequena deles, tá? E aí Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. Jesus teve que utilizar a palavra mandamento, porque ele não poderia contrariar aquilo que o povo entendia naquela época. Eles não tinham esse entendimento, não tinham essa consciência. E aqui tendes o segundo, ele já emendou com o segundo. Aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Que interessante. O mandamento para os judeus não tinha muito sentimento, né? Não carregava sentimento.
era obedecer algo que foi ditado, por exemplo, por Jeová, que quem recebeu foi Moisés. Mas, em seguida, nós vamos ver, quando ele diz, amar o próximo como a ti mesmo, aí Jesus, há 2000 anos, ele fez uma mudança enorme naquela lei antiga. Por quê? Porque se a lei antiga de Moisés era aquela lei que impunha, não mate porque vai para o inferno, muito embora nós estamos no século XXI, e muita gente pensa ainda dessa forma. Muitos segmentos religiosos pensam dessa forma. Matou, vai para o inferno. Então, Jesus vem e modifica. Por quê? Porque ele não tem mais o mandamento. Não é mandamento. Porque agora nós estamos no uso da consciência. Por isso que Jesus veio e diz, não vim destruir a lei. Ele não veio para destruir. Aquela lei de Moisés, ele não tinha por que destruir. O entendimento dela é que precisava ser modificado. Jesus vem e naquela lei antiga, ele coloca um tempero novo. Não é sazon. Ele tempera com amor. Aí ficou diferente. Jesus fez diferente. Olha, não destrua a lei. Eu estou dando entendimento a ela. Por que não matar? Agora começa a mudar. Eu não vou matar porque eu vou para o inferno. Eu não devo matar porque é um irmão como eu. É um irmão que eu amo. É um irmão que tem a sua vida, que está aqui, passando por essa caminhada na terra, crescendo. Mudou. Não tem a punição, mas tem o uso da razão, da consciência. Agora mudou. Infelizmente, muitos ainda continuam dentro daquele entendimento de 3.500 anos atrás. Não mata porque vai para o inferno. E depois ele diz, Jesus, ele tinha dito, amar a Deus e ao próximo. E ele completa dizendo, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Tudo que se passou, e aí ele está chamando atenção para o judeu, toda a lei e todos os profetas. Eles respeitavam muito os profetas, eles valorizavam muito o profeta. Então ele está dizendo, tudo que foi dito até agora, eu venho aqui para explicar. Esse ensinamento, ele tem que funcionar com o uso do amor e não do temor. Segmentos religiosos cumprem, entre aspas, muita coisa, mas sempre com o pensamento da punição, sempre dizendo que Deus, ele é exigente, Deus vai nos encaminhar para um inferno. Não faz sentido isso. Quando ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, eles que não entendiam, era mais ou menos como, vamos tentar dar um exemplo, como a mãe que chega para o filhinho e diz para o filho, olha, teu pai não quer que você faça isso. E o menino faz. Olha, teu pai não quer que faça isso. Ele te ama. Ele não quer que você faça dessa forma, que erre dessa forma. E o menino faz. E aí a mãe diz, olha, teu pai ama demais. Mas se ele te pegar fazendo isso, ele te mata. Será que ama? Não ama. Porque se chega a matar em razão de algo que ele sabe que o filho não tem condição ainda, não tem capacidade, não tem entendimento para fazer o certo, ele continua amando e orientando sempre. Deus faz assim conosco. Por isso que ele não fecha portas. Por isso que a cada erro que eu cometo, eu sei que preciso corrigir fazendo o certo. Ele abre todas as portas para que todos os filhos se recuperem. E se há uma, entre aspas, condenação para todos nós, é a condenação de sermos perfeitos. Virmos a ser perfeitos. Estamos longe. Dose homeopática. Mas chegaremos à condição da perfeição, por exemplo, que Jesus tem hoje. Jesus transitou por todos os caminhos que nós estamos transitando. E ele cresceu e atingiu a perfeição dele graças aos
mérito dele, o esforço dele. Né? Jesus cometeu equívocos, não aqui na Terra, porque quando ele veio para a Terra ele já estava numa condição fantástica, acompanhando a Terra. Mas ele cresceu em outros orbes e vem a serviço do Pai cuidar da Terra. Continua. Se tiverem perguntas, dúvidas, não concordaram, discordaram, por favor. Tá? Outro continua assim, ainda no Evangelho. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. A lei sempre insiste isso, né? A lei e o profeta é isso, é amor, né? Fazer o que gostaria que fizessem para você. Ainda, tratai os homens como quererias que eles vos tratassem. Aí que está a receita. Não tem outra receita melhor. Você gosta de ser agredido? Ninguém gosta. Por que agredir alguém? Você gosta de ser roubado? Óbvio que não. Por que roubar alguém? Vamos voltar para a lei antiga. Você mataria alguém? Eu não gostaria de ser morto. Por que eu mataria alguém? Por que roubaria alguém? Então, essa é a grande chave que Jesus deixou de uma maneira tão simples, mas tão profunda. Faça para ele aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Pronto. Não tem outra medida, né? Tem uma lição, ela chama a receita da felicidade. Esse episódio, há 2000 anos atrás, com a participação de Tadeu, Judas Tadeu, né? Um dos discípulos. E ali, nessa liçãozinha, fica muito claro isso, que Tadeu era um sujeito meio, cobrava tudo, se revoltava com tudo. Era a questão dos romanos dominando, né, o povo judeu, e ele se irritava, e aquela pressão toda que eles, judeus, sofriam dos romanos, e aí ele começa a criticar muito. Assim, como que eu vou ser feliz? Como a gente pode ser feliz dessa forma? E aí Jesus chega até Tadeu e pergunta: Tadeu, você sabe o que é felicidade? Ah, mestre, eu sei. A felicidade é a paz de todos. Ah, isso eu também sei, Tadeu, falou Jesus, né? Eu também sei, a paz de todos, está tudo bem. Mas como que se consegue essa felicidade? E aí Tadeu começa a pensar: olha, Jesus, eu gostaria de ser respeitado pelos meus irmãos por aquilo que eu gosto de fazer, quero fazer, e que às vezes não dá certo, me criticam. Tá bom. O que mais? Ah, Jesus, eu queria que a calúnia não me alcançasse. Tá bom, Tadeu. O que mais? Ah, eu gostaria que as pessoas me julgassem, não pelo que eu sou, mas por aquilo que eu tentei ser, o esforço. Tá bom, Tadeu. E aí ele foi colocando uma série de coisas que o deixavam infeliz, e ele falava o que é que deixaria feliz. Olha, eu gostaria que as pessoas pensassem assim, que os meus familiares me compreendessem, pela minha pequenez ainda, que dessem uma colher de chá, não sei o que e tal. Aí ele falou: bom, Tadeu, era isso que te faria feliz? Sim, mestre, se todo mundo fizesse isso comigo, eu seria feliz. Aí Jesus falou: que beleza, então comece você a fazer para os outros isso. É a receita da felicidade, né? Não tem outra receita. A pessoa quer ser respeitada, respeite, né? Não dirija a ela calúnia, nada. Então Jesus deixou uma liçãozinha aí, tranquila, né? E é muito simples, né? Fazer ao outro aquilo que eu queria que o outro me fizesse. Continuando ainda nesse tópico, ele diz assim: o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. A gente tem que raciocinar e buscar, porque é muita alegoria, mas por detrás da alegoria tem a mensagem perfeita, bonita, completa, né? Um rei que quer tomar contas aos seus servidores. O que o servidor fez? O que o seu empregado fez, né?
como que ele se aplicou no trabalho, como que ele fez isso. Nós temos um rei que toma conta de nós, que pede contas. Seremos julgados? Sim, não, ou muito pelo contrário. Seremos julgados por alguém? As pessoas imaginam que e Jesus se sentará no trono, colocará à sua direita as ovelhas, à esquerda os bodes. Né? É um julgamento. Jesus, alegoria. Jesus veio aqui para apontar o dedo. Olha, a senhora vai para o céu, tá bom? Por favor, ali. Você vai para o inferno. Vai para lá. Jesus faria isso? Não. Óbvio que não. Aonde que está o nosso grande juiz? Aqui, é a consciência. Porque ela me acompanha 24 horas por dia. Quando eu faço alguma coisa errada, é como se ela falasse: aí, hein, você falou que não ia fazer e fez de novo. É ela, é esse rei tomando contas, né? Para que eu preste conta daquilo que eu fiz. A consciência funciona em todos nós. Às vezes a gente quer dar uma tapeada, né? Fingir que ela não prestou atenção, né? Ah, a consciência não prestou atenção. Prestou. Em algum momento ela vai dizer: você fez sim, né? Então, o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. E aí vai. Tendo começado a fazer, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Era uma fortuna na época. Talento era uma medida de pesar, inclusive, ouro. Virou até um padrão monetário. Tá? Mas como ele, o devedor, não tinha meios de o pagar, mandou o seu senhor que vendessem a ele, a sua mulher, seus filhos, tudo que lhe pertencesse, para pagar a dívida. O servidor, desesperado, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. E então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Nós falamos que é a consciência, né? Esse senhor. Então, na verdade, esse sujeito era um grande devedor. 10.000 talentos era uma fortuna, né? Bateu o desespero nele? Bateu. Nós, conosco mesmo, quando cometemos um erro, e a gente se conscientiza de que errou violentamente, bate desespero ou não? Bate um desespero. E aí ele falou, aqui na historinha: vou vender você, sua esposa, seus filhos, tudo que te pertence. Bateu o quê? Um desespero, porque ele percebeu que iria perder tudo que ele amava. Tudo que ele amava. A mulher, os filhos, os bens, tudo que ele amava. E aí ele pede perdão. Quando nós percebemos aqui, na nossa consciência, que fizemos uma grande bobagem, e aí eu estou perdendo tudo que eu amo, estou perdendo a família, estou perdendo o convívio, estou perdendo as amizades, porque eu fiz uma grande besteira. Eu chego para a minha consciência e falo: não vou errar de novo. É como se eu pedisse à consciência que me perdoasse, né? Mas a gente sabe que para arrumar as coisas não basta pedir perdão. O perdão é quando eu estou errando, caindo no buraco. Quando eu me conscientizo do erro, é como se eu parasse de cair no buraco. Mas eu tenho que fazer o que depois? Sair do buraco. Se eu não sair do buraco, eu vou continuar no buraco, né? Mas para sair do buraco, eu preciso me modificar. E aí, será que esse sujeito que devia 10.000 talentos pediu perdão, foi perdoado, saiu? Será que ele se modificou? Vamos ver o resto. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, é nada, era um troco. Esse outro que devia a ele, que foi perdoado pelo Senhor, né? Um amigo dele devia 100 dinheiros.
ele segura o sujeito pela goela e quase o estrangula, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, que devia 100 dinheiros, que era bem pouquinho, lançando-se aos pés dele, diz: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Exatamente o que ele pediu para o senhor e foi perdoado, né? Mas o outro não quis escutá-lo e mandou-o prender, e para tê-lo preso até pagar o que ele lhe devia. Perceberam? Só para a gente abreviar um pouquinho. Outras pessoas perceberam que ele tinha feito isso com um amigo que devia apenas 100 dinheiros. E aí, eles foram até aquele senhor que havia perdoado esse, que devia aquela fortuna, 10 mil talentos, contam a ele o que aconteceu, e ele faz o quê? Ah, é? Meu amigo, eu te perdoei 10 mil talentos, uma fortuna, né? Ia vender tua esposa, teus filhos, não sei o que e tal, mas você implorou e eu te perdoei. E agora você vai pegar um que te devia 100 dinheiros, que não tinha, que estava na mesma condição tua, de não poder pagar, manda prendê-lo para vender tudo que ele tem. E aí, como é que fica a coisa? Eu te perdoei e você não perdoou. E aí, tá certo? Então significa que aquilo que eu falei da consciência, que ele pediu ao rei que o perdoasse, perdoou, mas ele precisaria se modificar. Não perdoando o irmão de baixo, ele se modificou? Não. Não fez melhora nenhuma para ele. Então aí, o Senhor chama ele de volta, esse que devia tanto dinheiro, fala: meu amigo, agora você vai ficar preso, porque agora não tem remédio, você não mudou. Ou seja, ele ficou cativo de uma consciência pesada de alguém que não estava disposto a se modificar. Estão entendendo a lógica, o raciocínio disso? Né? Então, dentro de uma historinha que Jesus usou tanta alegoria, hoje nós temos condição de pensar dessa forma. Prece do Pai Nosso, no finalzinho. Como que a gente fala? Perdoai as minhas dívidas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí a grande pergunta: perdoamos a quem nos tem ofendido? Nós pedimos perdão para ele. Ele pede perdão. E aí? Será? Perdoa. Perdoa. Me perdoou. Eu não perdoo a quem me ofendeu? Caí na mesma historinha. Nessa história, se a gente fosse mudar o final dela, eu já vou explicar. E se ele tivesse perdoado o devedor dos quantos de menor valor? De menor valor. Então, estou te perguntando isso porque a impressão que dá é que a espiritualidade faz a coisa virar um círculo, no sentido de que ela vai te apresentar de novo, ou seja, ele foi perdoado, recebeu, e ela vai te colocar numa situação em que você precisa ser benevolente também. Se você, é a leitura que eu faço, né? Sim. Se você não faz aquilo, e também me foi dado, de alguma forma você vai então, é como se fosse um círculo, até você aprender, imagina um jogo, né? Você não avança de fase, então você vai o tempo inteiro voltando àquela situação. Exatamente. É mais ou menos isso. A gente vem para a Terra, aqui é um planeta de provas e expiações. A gente está nessa transição, indo para o mundo de regeneração. Mas aqui, a gente vem para provas e expiações. Se eu fui, entre aspas, beneficiado numa determinada situação, um perdão, né? Não tive tempo de mostrar que eu, a mim mesmo, que eu aprendi a lição. Vai que o rei tivesse me perdoado, né, dos 10 mil talentos, eu saísse, um carro me atropelava, desencarnava. Será que eu não precisaria voltar numa outra para passar por uma prova? Que prova? Eu vou encontrar logo de cara, né, alguém que está devendo, por exemplo, a minha família. Está devendo um dinheiro, não sei o que e tal. E eu agora cresci nessa família
aquele lá está devendo para nós tudo isso. Vamos mandar prender a mãe, a filha, a não sei o quê. Será que eu passei na prova? Ou será que eu fui benevolente, compreensivo para com ele? É prova, né? E nós estamos vindo aqui para provas e para expiações, para corrigir. É bem isso, passa por aí, exatamente isso. Então o que a gente tem que fazer é limpar a consciência, né? Ir limpando a consciência aos poucos, mas aprendendo as lições que acontecem conosco. Quando eu fui perdoado por um valor tão alto, puxa, por que não perdoar alguém que estava na mesma situação e que, aliás, me devia até muito menos, né? Não é a questão do valor que interfere, mas é o espírito da coisa. Fui perdoado, devo perdoar. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Se eu não fizer isso, é blá, blá, blá. A prece do Pai Nosso não funciona. E aí Jesus completa dizendo que é assim que meu Pai que está nos céus vos tratará se não perdoardes do fundo do coração as faltas dos vossos irmãos. Se a gente não perdoar, não deu certo. Então, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaria que os outros fizessem para nós, é a expressão mais completa da caridade. Da caridade, né? Porque resume todos os deveres que nós temos com o próximo. Quando a gente consegue fazer a caridade, e a caridade é muito ampla, caridade não é pôr a mão no bolso e dar o dinheiro, é também em determinadas situações, né? Mas a caridade ela vai muito além disso. A caridade é o perdão, a caridade é o abraço, a caridade é a tolerância, né? A compreensão, é o dinheiro, né? Nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão precisando de alimento, né? Então, para a gente conseguir ter a caridade, nós temos que estar combatendo uma das coisas mais complicadas que está em nós: o egoísmo. Por quê? Eu faço para mim, mas não faço para o outro. Por quê? Porque o centro do universo reside aqui. Eu sou apenas o máximo. O resto é resto, né? Então por que eu vou fazer caridade? Posso até fazer pseudo-caridade. É aquela pessoa que ele é o centro do universo, vem uma pessoa pedir uma ajuda, ele tira o dinheiro, joga, que é para se livrar, né? Ele não quer encheção. Isso não é caridade, né? Então, para a prática verdadeira da caridade, nós temos que ir abandonando sempre o egoísmo. Senão a gente não consegue. A gente pensa só em nós, né? Não tem como crescer. Seguindo ainda esse capítulo, quem quiser ler depois, interessante, capítulo 11 do Evangelho. E ainda diz: quando adotarem, a humanidade, adotarem para regra de conduta tudo isso, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Hoje não existe ainda a justiça, né? Nós temos arremedos de justiça, pinceladas de justiça, mas um monte de injustiça no meio também, né? A fraternidade, nós percebemos em alguns, em outros não. Tudo por conta do egoísmo que reina ainda no nosso meio. Nessa parte, nós vamos entrar agora no dai a César o que é de César, tá? Nessa parte que nós falamos, tem alguma coisinha que não caiu bem, que ficou em dúvida? Eu convido, sempre que forem ver estudar o Evangelho, procurarem ter um cenário de fundo, que é o estudo, a história, a época, ligação de um ponto com outros, né? Que é aí que a gente vai crescer. Então, dai a César o que é de César. Os fariseus, fariseu é um segmento, né, dos judeus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para
pegar Jesus na curva, né? Porque Jesus falou que o grande mandamento é amar a Deus e ao próximo. Opa, aí não, né? Eles não estavam habituados a isso. Então, mandaram então esses fariseus, que discípulos deles, pessoas ligadas a eles, em companhia de outros, fossem até Jesus e fizessem perguntas, porque a vontade deles era sempre deixar Jesus encurralado. Esse era o sonho deles, encurralar Jesus. E aí, eles perguntam assim: mestre, sabemos que és veraz, que é verdadeiro, né? E que ensinas o caminho de Deus. E aí eles fazem a pergunta: qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Então aí uma pincelada na história, né? Aquele povo, o povo judeu, nessa época, totalmente dominado pelos romanos. O Império Romano estava lá. Eles tinham uma necessidade enorme de se desvencilhar, de escapar dessa influência romana. Eles queriam tirar o romano dali, né? E é natural. Quem está sendo aprisionado quer que aquele que o aprisione vá embora, né? Deixe a sua terra. E aí é interessante a gente pensar da seguinte forma: qual o comportamento do Império Romano nos locais onde ele dominava? Então, o Império Romano estava dominando ali, Israel. Eles, por exemplo, respeitavam, os romanos respeitavam a religião. Eles não tinham influência na religião praticamente, uma ou outra, de leve. Então eles respeitavam o judeu com a sua religião, com seus hábitos, com seus costumes. Eles não interferiam. Entretanto, o romano cobrava o imposto caprichado, que faz lembrar um país da América do Sul atualmente, né? Um imposto bem pesadinho. Então, o imposto, já que eles não tinham tanta pressão em cima da religião, dos costumes, dos hábitos, o que incomodava de fato era o imposto, né? E o imposto passou a ser até um artigo de discussão do ponto de vista religioso deles, porque era o que incomodava, né? Então, eles começam já a tentar, até partir do... Eles formaram os zelotes. Judas Iscariotes fazia parte desse grupo. O objetivo era tentar se desvencilhar de Roma. Era um partido que realmente ia às vias de fato, lutava, matava, se fosse o caso, queria expulsar o romano. Então essa pergunta: é permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? É porque aquilo incomodava demais, né? Vai perguntar a Jesus. Jesus percebia a malícia deles, a malandragem, né? E aí ele diz o quê? Jesus: pessoal, me dá uma moeda aqui de Roma. Licença. Né? As fichas brancas pode subir. Me dá uma moeda. E eles deram uma moeda, um dracma. E ele pergunta: de quem é o rosto que está cunhado aqui, né, impresso na moeda, né, esculpido ali na moeda? E aí eles dizem: de César, né? E aí Jesus diz: ah, é de César? Então foi o seguinte: dá para César o que é de César. Se a moeda é dele, dá. Decepcionou aquela turminha que queria pegar ele na curva? Puxa, eu queria que ele dissesse: não é para pagar imposto. As brancas acabaram? Ou Tem mais alguma? queria que ele dissesse: é para pagar o imposto. O que Jesus dissesse naquele momento, ele ia ficar mal na fita. Por quê? Se ele dissesse: bom, é lícito pagar o imposto? É, tem que pagar o imposto. Os judeus que estavam com o imposto aqui, né, não aguentavam mais, falaram: pô, mas esse Jesus que vem aqui para ensinar tudo, está mandando a gente pagar imposto para César. Oh, não acredito mais nele, né?
ele ficaria mal com os judeus. E se ele dissesse, não tem que pagar o imposto, As fichas azuis. ele teria sido morto naquele momento, porque Roma ia ficar meio bloqueada. Ele está provocando um levante naquele pessoal para não pagar impostos. Então Jesus vem e diz, olha, dê a César o que é de César. A moeda está no teu rosto dele, dá para ele, né? Mas aí, será que essa questão que ele levantou se limitava, por exemplo, apenas a um imposto? Jesus falava, olha, o imposto dá para César. Será que ele se limitou a isso? Ou será que o raciocínio tem que ir bem mais longe? Tem que ir muito mais longe, né? Então não estava limitado ao imposto. Jesus, ele usava a figuração, né? E o povo lá, oriental, e Jesus era oriental, se utiliza muito, hoje menos, mas se utilizava muito de alegoria, né? Tanto que Jesus falava muito através de parábolas, né? Então, ia muito além do tributo. Por quê? Porque o ensinamento de Jesus, ele olhava um ponto, mas chamava atenção para tudo que poderia ser raciocinado, apoiado naquele ponto. César, naquele momento, ele personificava as coisas do mundo. Não era o imposto. César, quando Jesus diz, olha, César, nesse momento, o imposto tem que ser pago? Tem. A moeda é dele? Dá para ele. Né? Não se preocupe com isso. Não se ligue tanto com isso. E normalmente nós nos ligamos muito às coisas da matéria. Né? Estamos extremamente presos às coisas da matéria. Então, César, nós podemos entender que César significava as exigências passageiras desse mundo. O César estava exigindo imposto. Isso é passageiro, né? Um dia não terá César, um dia não terá imposto, um dia não terá moeda, né? Tudo vai se acabar. Então, as coisas da terra, as obrigações, as necessidades aqui desse momento, é coisas que vão passar, que vão embora. César significava isso, as coisas da terra. No passado, o homem se preocupava muito, e diria quase que exclusivamente, as questões de César. Vai voltando, volta, milênios. Mas o César nem tinha nascido. Não, ele se preocupava com as questões de César, com as coisas da terra, com ter o local para morar, ter o dinheiro para comprar, ter os bens, ter o boizinho, a vaquinha. Ele estava preocupado com as coisas da terra, né? Era César, personificando as coisas da terra. Mas ele precisava despertar para as coisas mais importantes, que são as coisas da alma, aqui internas, né? Mas lá, bem para trás, ele estava preocupado só com César, né? Com as coisas da terra. Então, quando estamos despertando para as coisas da alma, é como se Jesus estivesse dizendo, vocês, quando, isso há 2000 anos, é como se Jesus estivesse dizendo, quando ele disse, olha, dá a César o que é de César, né? É a mesma coisa que ele tivesse dito, vocês estão tão preocupados em dar ou não a César o que é de César, coisas da terra, coisas da matéria, e nem se preocupam em dar a Deus o que é de Deus. Dar a Deus o que é de Deus é o quê? O sentimento, a alma, as virtudes. Então a gente está muito preocupado com César, coisas da terra, carro, poder, dinheiro, status, e não estamos preocupados com dar a Deus o que é de Deus. Nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus, que estamos aqui transitando pela terra
para evoluirmos, para crescermos, para fazer o bem, para amar o nosso próximo. E vocês não estão dando a Deus o que é de Deus. Tanta preocupação com César e nenhuma preocupação com Deus. Não é estranho? Ainda acontece hoje. Ou não? Ainda acontece e acontece muito. Então, a humanidade tem que despertar, espiritualmente falando. Materialmente ela já despertou e até abusa disso. Mas espiritualmente ainda nos falta muito. Mas quando falamos em coisas da terra, não podemos confundir. Eu tenho uma live toda sexta-feira que eu falo de Jesus. Essa live tem mais de 4 anos. E nós falamos muito para ficarmos muito ligados a Jesus, entendermos esse Jesus. Porque esse Jesus, ele não é um Jesus trancado dentro de uma igreja. Não é. Isso foi uma distorção que aconteceu, sobretudo a partir do 4º século. Jesus esteve conosco no primeiro, encarnado. Mas a partir do 4º século, quando o ensinamento do Cristo entra em Roma, começa a acontecer algumas distorções. Do 10 a 15. Constantino, né? Verde. Obrigada. Imagina. E nessas distorções, uma delas, no 4º século, ano 325, eles decidiram, sem conhecer praticamente nada do cristianismo, decidiram que Jesus era Deus. E Jesus virou Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele virou Deus. E a igreja trancou esse Jesus dentro, a igreja romana, dentro da igreja. Ele ficou preso dentro da igreja. Então a humanidade entende esse Jesus praticamente como a religião, como parte ligada à religião. E Jesus veio só para falar de religião? Jesus veio para falar sobre a vida, sobre o mundo. Jesus vem para falar sobre um comportamento sério, correto, no meio da sociedade, honesto. Sejamos bons cidadãos. Jesus falou isso para nós. Nós temos que ser pessoas boas na sociedade, procurarmos o crescimento, a evolução, melhorar sempre, ligar-se com o Pai. Aí é a parte religiosa, religar-se com o Pai, tudo bem, faz parte, mas Jesus não veio só para isso. Ele não veio para ficar dentro de uma igreja esperando que alguém vá visitá-lo, porque quem não entrar dentro da igreja parece que não quer saber de Jesus. Vote corretamente, pague o imposto corretamente, auxilie o irmão corretamente. Fazer isso é fazer a vontade de Deus, Então, Jesus é muito mais do que aquilo que a maioria entende, Ele é muito mais amplo. Então, um pensamento. Os homens, quando se dedicam praticamente às coisas da matéria, exclusivamente às coisas da matéria, eles perdem a saúde para juntar dinheiro, por exemplo. Quero trabalhar 20 horas por dia, quero dinheiro. Depois, perdem o dinheiro para recuperar a saúde, que jogar a saúde fora. Aí vai gastar o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente. Quem falou que a gente vai ter o futuro? Sai na rua aqui, toma um tiro, e o futuro já foi embora, aqui, nessa encarnação. Então, pensando ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver, nem o presente nem o futuro, e vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Não aproveitaram, não cresceram, ficaram pensando só em César,
as coisas da matéria. E não pensar em dar a Deus o que é de Deus. Nosso coração é de Deus, a nossa vida é de Deus, né? Vamos dar a Ele, a forma de gratidão, Mais alguém? o melhor. Verde? Veja verde? Pode subir todos os verdes. O melhor. É, sem problema. Então, dar a Deus o melhor que nós podemos dar naquilo que podemos fazer de bom, de amor ao próximo, que é esse capítulo, né? Fazer para Ele o que gostaria que Ele fizesse para mim. Isso é dar a Deus o que é de Deus. Então, só para encerrar, uma historinha que fala que quando a gente ajuda o outro, né, a gente quer fazer o bem para o outro, dar a ele aquilo que eu gostaria também que ele fizesse por mim, na verdade, a gente está crescendo. Santo Agostinho falou o quê? Qual a frase que marcou Santo Agostinho? É dando e se recebe. Achei que fosse São Francisco. É São Agostinho? Não. É São Francisco, desculpa. É, eu falei Santo Agostinho. É. Não, São Francisco. Ah, não, eu também não sei, eu só estou Não, perguntando. Não, São Francisco. É dando que se É recebe. São Francisco, então. Né? Mas qualquer um, se o Santo Agostinho tivesse falado, estava bom. Mas é dando que se recebe. Tem uma historinha que fala a respeito do auxílio mútuo, ajudando-se, né? E essa historinha diz que dois homens estavam caminhando numa zona muito montanhosa, desértica, né? E estava meio complicado. De repente começa a chegar a noite, o local era deserto, e o deserto à noite ele é gelado, né? E vinham os dois gelados naquela caminhada, eles queriam chegar num povoado mais à frente. E com muito frio. E começa a garoar. Aquela garoa começa a maltratar os dois e tal. E de repente, esses dois homens andando, eles percebem caído no meio do caminho uma criança, um menininho. E aí eles ficam naquela disputa. E agora? Fazer o quê? Um deles falou: olha, eu não vou fazer nada. Por quê? Porque pegar esse menino, tentar chegar no vilarejo, vai ser difícil, né? E eu quero é me salvar. Então estou preocupado comigo. Egoísmo, né? Aí o outro falava: mas meu amigo, ele é um irmão em humanidade, não podemos deixá-lo aqui. Não quero saber, eu vou seguir adiante. Vou tentar me salvar. Não, nós temos que levar. Não, vou embora. E foi embora. Aquele que ficou conduído com a criança, pegou a criança, colocou-a contra o peito, e aquele frio, aquela chuva. E ele foi caminhando, com dificuldade. O outro, que não quis saber, já devia estar lá na frente, né? Pensando só nele. E esse, com aquela criança no peito, foi. E aquela chuva, aquele frio, até que finalmente ele chegou num povoado. Procurou a estalagem lá e, por acaso, veio aparecer uma pessoa assim? Não veio ninguém. Bom, chegamos aqui, estou trazendo o menino, colocou lá, né? Deram alimento, um banho quente, não sei o que e tal. No dia seguinte, saíram à procura daquele primeiro, do egoísta. Encontraram ele morto no caminho. O frio, a chuva, tinha vencido. E ele morreu nessa caminhada. E aí ele começou a pensar: puxa, por que eu e o menino não? E aí ele descobre o porquê. O menino de encontro ao peito dele. E ele, abraçado com o menino, eles permutaram o calor do corpo.
Um serviu de cobertor para o outro e o outro de cobertor para um. Né? Ficaram ali abraçados, ele caminhando, salvando o menino, e o menino salvando ele. Né? Auxílio mútuo. Aquele que foi egoísta morreu logo de cara, porque ele não tinha, né? Nós vamos ver outro exemplo muito bonito de amor ao próximo. Parábola do bom samaritano. É um exemplo magnífico, né? Magnífico porque Jesus, na sabedoria dele, né, que a gente não alcança, ele sabia transmitir a mensagem, mas ele sabia dar as cutucadas. Né? Bonzinho, mas ele dava as cutucadas dele. Né? Parábola do bom samaritano. O que diz a parábola do bom samaritano? Primeiro, eu vou perguntar aqui, isso vai deixar claro a necessidade de a gente estudar, né? Vasculhar. O que é samaritano? Vai dar todo sentido à parábola, né? Quem é o samaritano? Existia uma rixa com os judeus, né? Eram povos apartados. Apartado. Mas ele era judeu também. Sim, mas eram apartados, né? Apartado. Por quê? O judeu é extremo. Vai estar 9 horas, certo? O judeu é um povo extremamente orgulhoso, né? No passado até mais, hoje menos. É o povo escolhido de Deus, é o povo de Deus. Então eles sentiam o rei da cocada preta, né? Eu sou o povo escolhido por Deus, né? E eles tinham realmente esse orgulho muito forte, né? Muito firme. Esse orgulho deve ter provocado e provocou ao longo dos séculos rincha com outros povos. Pô, esse pessoal aí é um não me toque, né? É o dono da bola. Esses espíritos aí, né? Vai jogar bola, sabe aquele garotinho? A gente reunia lá 5, 10. Eu tenho a bola, a bola é minha. Tá? Então eu vou escolher o time. E outra, olha, qualquer coisa que fizer comigo, meu pai é delegado. Já pronto, tomava conta de tudo. O judeu era assim, orgulhoso. E nesse orgulho, ele gerou conflitos ao longo dos séculos. E, de repente, era uma invasão aqui, levava judeus para fora, exílio. Né? Isso aconteceu, sobretudo, na Samaria, que é uma região intermediária entre Galileia, onde fica o Mar da Galileia, e o deserto da Judéia, onde fica Jerusalém, Natal. Samaria era no meio. Eles foram levados para fora, por exemplo. Né? Fora, acontece o quê? Ficaram lá muito tempo, não foram lá para ficar um mês. Ficaram, entre aspas, prisioneiros durante muitos anos. Eles assimilaram um pouco da cultura de outros povos, assimilaram um pouco da religião de outros povos, sem contar até em miscigenação, a mulher judia se casando com um de fora, né? O homem judeu se casando com uma mulher de fora, e de repente foram liberados e trazidos para dentro de Israel, da Samaria. Bom, esse pessoal que chegou aqui não é bem judeu, né? O pessoal aqui está misturado. Quem por acaso ouviu falar do rei Acabe, marido de Jezabel? Rei Acabe era judeu, mas era da turminha que pendeu para o outro lado. Jezabel não era judia, né? O deus que ela adorava era o deus Baal, era Fenícia. Então, essa mistura que aconteceu, os judeus orgulhosos, como eram, olhavam o samaritano e falavam: esse cara não é judeu, não. Passou a ser judeu de terceira, quarta, quinta categoria. Episódio da mulher samaritana, quando Jesus passa no poço de Jacó, na Samaria, e ela fala, a mulher samaritana, ela sentia esse desprezo com relação ao judeu. E o judeu adorava a Deus em Jerusalém, tinha o templo. E ela falou:
olha, nós aqui, nós adoramos a Deus no Monte Gerizim, aqui, porque nós não podemos ir até Jerusalém, né? E Jesus diz o quê? Calma, minha filha, vai chegar o dia em que Deus será adorado em espírito e verdade. Não precisa do templo, não precisa do monte, não precisa da cidade de Jerusalém. Ele vai ser adorado aqui internamente, né? Então, o samaritano passou a ser desprezado pelo judeu. E aí Jesus conta uma parábola exatamente para falar sobre o amor ao próximo. E ele diz: um homem descia de Jerusalém a Jericó. Depois me lembra de explicar o porquê que descia e não subia. Tem uma explicação para isso. Descia e ele foi aprisionado, lá foi agredido por ladrões. Tiraram tudo que ele tinha, bateram, ele ficou desacordado. Aí passou, e os doutores da lei que haviam perguntado, né? Quem é meu próximo? E aí Jesus diz: passou então um sacerdote. Então o hebreu, o judeu, falou: o sacerdote é o topo, né? Passou o sacerdote, olha, Jesus, a manha que ele tinha, né? Passou o sacerdote, olhou para o caído, dirigiu a ele uma prece, falou: mas eu estou atrasado lá para a minha reunião, né? Vou embora. E largou o sujeito lá. Passou um levita. Levita era da tribo de Levi, uma das 12 tribos, que cuidava da igreja, do templo, né? Ou seja, era o coroinha do templo. Ele passou lá, dirigiu um olhar para aquela pessoa, mas tinha que estar no templo. Foi embora. Largou a pessoa caída. Aí Jesus diz o quê? Você quer saber quem é o próximo? Passou o samaritano, aquele que você despreza, aquele que você ignora, aquele que você só fala mal, né? Passou, pegou o homem caído, colocou no seu cavalo, levou-o até um vilarejo, entregou para a pessoa que cuidava lá, deixou um dinheiro: olha, por favor, cuida, eu tenho um compromisso, volto, se precisar de mais, eu completo o dinheiro, tudo. E aí ele pergunta, Jesus, para o doutor da lei: agora eu vou te pegar no pé. Qual deles foi o próximo daquele homem caído? Ele poderia falar sacerdote, poderia falar levita. Ele falou: qual foi o próximo? E o doutor da lei responde: esse último. Nem falou o samaritano. Esse último que mostrou misericórdia. Quer dizer, até para falar que era o samaritano, ele não quis falar. Então, quem foi o próximo? Quem que amou o próximo? Exatamente o samaritano. Quando nós estamos preocupados, eu não quero passar da hora de vocês, né? Acho que já deu. Então, quando nós estamos muito preocupados com rótulos, como tem hoje: ele é espírita, evangélico, católico. A gente se preocupa com rótulos, quando na verdade a gente precisaria se preocupar com conteúdo. É o conteúdo. Tem garrafas maravilhosas, vinho no seu que tal, um rótulo dourado, que você abre, aí você pega um rótulo qualquer, toma e fala: não, esse é bom, né? Então não importa o rótulo. É evangélico? Seja um bom evangélico. É católico? Seja um bom católico. É espírita? Seja um bom espírita. Então o que nós precisamos, nós espíritas também, estudar Jesus. Estudar. Porque aí, todo esse ensinamento, as parábolas, os acontecimentos, eles ganham vida. Porque a gente se aprofunda, a gente é como se estivesse lá vendo. E vou explicar só para encerrar. Por que o homem descia de Jerusalém para Jericó? Eu não sabia. Por quê? O judeu, ele entende, isso aí é tradição entre eles, que quando o homem se dirige a Deus, ele vai em busca de Deus, ele
Sobe. Moisés foi buscar a tábua dos 10 mandamentos. Ele subiu o monte Sinai. Jesus foi deixar o sermão das bem-aventuranças. Ele subiu um monte chamado Curum Hatim. Ele sobe. Jesus ia fazer sermões. Ele subia o monte das oliveiras. O judeu, ainda hoje, quando ele vai ler a Torá, que é o livro, a Torá representa a presença de Deus para eles. Eles colocam no púlpito, em cima, e vão ler. Eles estão se dirigindo a Deus. Onde fica a Torá? Se chama Bimá. Tem 2, 3 degrauzinhos. Por quê? Ele tem que subir. E aí, ele foi na direção de Deus. Como Jesus era judeu, nasceu, viveu e desencarnou judeu, ele tinha essa cultura também de judeu. Se ele falasse, um homem subia de Jericó, porque Jericó, 400 metros abaixo do nível do mar, o local mais fundo da terra, e Jerusalém, 700 metros acima. Um homem subia de Jericó a Jerusalém. Na cabeça do judeu, ele estava indo na direção de Deus. Por que o ladrão pegou ele? Ele estava indo para Deus e foi maltratado. Culturalmente não pega, não dá certo. Um homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi assaltado. Estava desprotegido. Se afastava de Deus, estava desprotegido. É cultural isso, né? E é bonito, mas é cultural, né? Jesus não falaria. O homem subia de Jericó a Jerusalém e foi assaltado, porque ele era judeu. E dentro do entendimento do judeu, ficaria incoerente. Tá? Convite, estudem o capítulo 11, amados, né? Que é um bom caminho para a gente ir deixando o egoísmo também. Tá? Eu não sei como a gente faz aqui. Enquanto não aparece ninguém, se tiver pergunta. Se tiver alguma pergunta, fica à vontade. Se eu souber responder, tá bom. Tá? Nada. Diz que quando não tem pergunta, é porque entenderam tudo ou não entenderam nada. Ou é profundo demais e eles estão se processando. Tá? Mas, Tem que esperar que o vale, né? Mas estudar Jesus é interessante, porque a gente tem que buscar um monte de coisas, né? Eu faço isso, sobretudo na live que eu tenho toda sexta-feira. Para falar 1 hora, eu faço uma preparação muito grande, muitas horas ali, vasculhando, estudando. Eu vou ver coisas da história, o que acontecia na história naquela época, né? Olha, um entendimento que veio, por exemplo, agora recente, né? Os 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos por 4 discípulos, 4 evangelistas, né? Eu um dia dei um estalo. Eu falei, puxa vida, Jesus caminhou distribuindo a Boa Nova, o Evangelho, durante 3 anos, né? Não que ele não distribuísse o Evangelho antes desses 3 anos, né? Porque ele sempre distribuiu. Jesus não perdia tempo. Para ele não tinha emendar feriado, não tinha tirar férias, não tinha nada, era batida direto e trabalhava todos os instantes. Mas nos 3 últimos anos ele distribuiu o Evangelho de uma forma bem firme. E aí eu pensei, não é pouco 4 evangelhos para 3 anos, sendo que há evangelhos que repetem assuntos que estão no outro.
Aí eu comecei a fazer as contas. Fui ver o número de páginas de cada evangelho, multipliquei número de linhas, dividi por 1.100, que seria o equivalente a 3 anos. Eu cheguei à conclusão que cada dia de Jesus, cada dia, nesses 3 anos só, cada dia de Jesus, em média, estaria colocado mais ou menos em 5 linhas. É pouco. É Jesus acordar, bom, café está pronto, está na mesa, não, ainda não, então vou esperar mais um pouco. Já foram as 5 linhas embora. Então, tem muito mais. Muito mais. Eu falei, pô, mas como? E o estalo, eu fiquei inquieto com aquilo, né? Pô, como que pode? 3 anos? Aí fui achar no Evangelho de João um trechinho que ele falava que se tudo que Jesus tivesse dito, né, exemplificado, parábolas, curas, tudo tivesse sido registrado, não haveria espaço para tantos livros. Eu falei, mas eu sei quais são os livros, são 4 só. E onde está o resto? E aí eu chego à conclusão que tudo está na memória do tempo, porque pensamento, palavra, é energia. Ele está por aqui, né? A espiritualidade tem como captar? Tem. E se não bastasse isso, o que ele falou ao longo da vida dele, sobretudo dos 12 anos em diante, eu entendo dessa forma. 12 anos, que é a idade que o judeu passa a ter. Avisem que o judeu passa a ter uma participação ativa na religião a partir dos 12 anos, né? Ele falou, ele orientou, ele explicou o tempo todo. Isso é energia que está por aí. Se não bastasse isso ainda, nós que entendemos a reencarnação, a senhora esteve há 2.000 anos atrás, lá. Acho que sim. E a senhora Provavelmente. deve ter ouvido ele falar. Pode ser, né? Ele Eu contou. não lembro. Mais tarde ele fala. A senhora, ao lado dele, ele contou, por exemplo, uma parábola que não está nos 4 evangelhos. Foi até antes, vamos dizer, né? E a senhora estando junto, mesmo que fosse naqueles 3 anos, a senhora ouviu ele falar, ele veio, conversou com a senhora, e nós sabemos que o arquivo nosso somos nós, o espírito. Nós levamos esse arquivo, quando desencarnamos, Uma caixa. voltamos com ele, está tudo em nós, não nessa caixa de carne, é em nós, espírito. Portanto, está guardado aí dentro. E que em algum momento a gente aflora. E daqui a pouco eu vejo uma história linda num livro psicografado por Chico. Eu falo, nossa, é Jesus falando. Essas historinhas aqui que eu falei, dos 2 que pegaram a criança, a outra que era o Tadeu, então faça pelo outro que você quer. Isso é livro psicografado pelo Chico. Mas eu vejo Jesus falando ali. Por quê? Porque é um jeito de Jesus. E ele mesmo deixou para nós uma pista para verificarmos se isso que está sendo resgatado tem origem no entendimento dele. É pelo fruto que se conhece a árvore. O fruto é bom? A árvore é boa. Então, aí eu entendo que é Jesus falando isso tudo. Então, 4 evangelhos é muito bom. Muito nada, né? E quanta coisa que está por aí. Quanta coisa que nesse momento um padre está falando numa missa, brotou do coração dele, uma coisa tão bonita, que às vezes a gente, já aconteceu de eu estar numa igreja, o padre falando, eu falo, nossa, que beleza. Brotou do coração dele. Um pastor, um orador espírita, não importa, um ateu. O ateu vai falar alguma coisa e fala, pô, é Jesus falando através do ateu. Que legal, né?
substituir, buscar trazer de volta o ensinamento que é dele, né? Então aí sim a gente entende. E Às continua. vezes, quando a gente lê um trecho da Bíblia, ou assiste uma missa, uma palestra, né, no caso seu, às vezes há uma palavra, uma frase que nos toca, não é? Aí a gente fala assim, isso aí era para mim, né? Eu senti que eu precisava ouvir aquela palavra. Eu já vi isso em muitas palestras, às vezes a gente ouve um trecho que para algumas não tem nada a ver, né? Pra gente Mas ligar. tocou em nós e falei, aquilo era para mim, Jesus veio falar isso para mim. Isso é direto que acontece, né? A minha esposa assiste, não sei se aqui alguém assiste um filme, é pelo YouTube. O filme é maravilhoso, um milagre. É um médico, é turco esse filme, um médico, um rapazinho autista, e ele enfrentou um monte de dificuldades no hospital e depois foi aceito. Você assistiu? Assiste. Maravilhoso, maravilhoso. Um filme que narra a experiência de um autista e daqueles que convivem. Aí ele me disse, um médico, conversando, ele disse uma frase que não me saiu mais da cabeça. Ele era meio, até onde eu sei, né, eu não acompanho, ele não era muito ligado à religião, essa coisa. É o Ferman, que esse autista, ou um outro, não sei, falou de milagre. Não, porque o milagre e tal, eu acredito, existe milagre. E esse que não é muito ligado, não sei se perguntaram para ele, você assistiu esse episódio? Tá, e você está perdendo todo o resto. Tem muita coisa. E aí, esse que não é religioso, ele, falando de milagre, aí ele perguntaram para ele, e o senhor acredita em milagre? Ele falou, não, não acredito, mas acredito em quem acredita nele. É uma coisa profunda. Não acredito em milagre, mas acredito em quem acredita nele. É uma coisa profunda, para mim foi, né? Muito profundo. Então a gente está aprendendo isso, é num livro que você lê, num filme que assiste, num bate-papo, sei lá, em várias situações. É Jesus também falando. Que aí a gente tem que, bom, e o fruto? Está me levando a quê? A experimentar o que nesse fruto? Saboroso? É. Maravilhoso. Já deu? Encerrar pra gente, fazer uma oração. Eu que encerro? Pode. Então estou enrolando aqui para quê? Tá. Então vamos lá, pessoal. Fechando os olhos. Trazendo à nossa frente sempre Jesus, nosso mestre maior, que nos deixou, nos deixa e nos deixará sempre a orientação que é o caminho. Ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho chamado Jesus se amplia a cada novo instante. E quando esse caminho vai se ampliando, novos ensinamentos, novas oportunidades, a verdade vai se tornando maior. Por isso que ele disse que era o caminho, a verdade. Se esse caminho se amplia com ensinamentos novos, essa verdade que busca esses ensinamentos novos também aumenta. E aí, a vida é uma vida onde nós temos a oportunidade de pensar melhor, de aproveitar melhor, de entender que a felicidade pode estar aqui na Terra, apesar das dificuldades. Então agradecemos a Jesus, nosso mestre maior, pela oportunidade de estarmos todos nós aqui reunidos em seu nome. Que assim seja, graças a Deus. As suas palestras, onde a gente encontra? Tem no